Bem-vinda. Ok, minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. Uma boa noite especial para o nosso presidente, Adalberto Costa Júnior, e os seus parceiros da FPU, o Dr. Abel Tibucubuco e o Dr. Filomeno Vieira Lopes. Senhores jornalistas, muito boa noite e muito obrigado pela vossa paciência, e vamos mesmo iniciar com o propósito que nos reúne aqui. Também não cumprimentei os dirigentes que acompanham a nossa liderança. Boa noite, senhores dirigentes. Senhor Presidente, a tribuna é sua e, como estamos em Luanda, eu ouso dizer-lhe, Zuela Kiambote. muito bem. Dignos jornalistas, angolanas e angolanos, a UNITA e os seus parceiros, o projeto Para Já Servir Angola, o Bloco Democrático, bem como distintos representantes da sociedade civil, tomaram contacto com o acórdão número 769 do Tribunal Constitucional, que não admitiu o recurso contencioso da UNITA, que no essencial solicitava a não validação dos resultados eleitorais anunciados pela Comissão Nacional Eleitoral. A Constituição da República de Angola estabelece que a legitimidade do exercício do poder político é conferida pelos cidadãos em eleições livres, justas e transparentes. Este direito foi deliberadamente negado aos angolanos, quando a Comissão Nacional Eleitoral, ao arrepio da lei eleitoral, efetuou o apuramento sem verificação efetiva dos documentos produzidos pelas assembleias de voto e sem a participação de todos os seus membros, nem a presença dos mandatários das listas concorrentes em ambiente de completa opacidade, declarando resultados não verificados e, em consequência, foram declarados vencedores o partido do regime e o seu candidato. Perante este facto, a UNITA, como outros partidos, recorreu ao Tribunal Constitucional, invocando o princípio da transparência eleitoral e requerendo, nos termos da lei, artigos 612 e 615 do Código do Processo Civil, uma inspeção judicial ao material eleitoral usado pela Comissão Nacional Eleitoral para o apuramento eleitoral, de maneira a autenticar as atas síntese. O Tribunal Constitucional, embora fosse sua obrigação, assim não procedeu e endossou as posições e práticas ilegais da Comissão Nacional Eleitoral, não permitindo a comparação dos originais das atas síntese e das respectivas cópias apresentadas pela UNITA em processo, o que teria permitido o apuramento da verdade eleitoral. A UNITA mantém a sua determinação em continuar o processo de litigação nacional e internacional para o apuramento da verdade, tendo nesta conformidade, no dia 9 de setembro, entrega ao Tribunal Constitucional um pedido de aclaração do Acórdão 769/2022 e, por uma ordem política, este foi devolvido. Seguidamente, deu entrada dia 13 de setembro, no Tribunal Constitucional, o recurso extraordinário de inconstitucionalidade. Está previsto, para amanhã, a tomada de posse de um poder autoatribuído e de legitimidade questionável, consumando assim o golpe da força. E, nos últimos dias, temos constatado com muita preocupação, bem como tem constatado a generalidade dos cidadãos, a desnecessária e excessiva presença de forças militares e policiais nas ruas, equipados de material bélico pesado. Concomitantemente, ativistas cívicos, por manifestarem oposição à tomada de posse ou por criticarem a ausência de lisura do processo eleitoral, têm conhecido inquéritos policiais e prisões arbitrárias, com agressões, sevícias e torturas comprovadas, enquanto membros de partidos políticos vêm sendo ameaçados de morte por parte do regime.
Isto contraria o ambiente de paz e de festa, o momento que devia ser do pleno exercício da cidadania e da afirmação dos direitos, liberdades e garantias que caracterizam um Estado democrático e de direito. Pelo contrário, as armas tomam lugar ao espaço público, perturbando o nosso convívio enquanto cidadãos livres. Não se justifica a presença de armamento convencional nas ruas. Ao declarar prontidão combativa elevada, o regime demonstra ter medo do povo e, através do chefe do Estado-Maior, viola o papel em que devem ser chamadas a intervir as Forças Armadas angolanas. Assim, os responsáveis por este Estado abusivo devem proceder ao imediato regresso das Forças Armadas aos quartéis. O regime procura, assim, destruir as bases sociais da alternância e evitar que a indignação e a insatisfação dos cidadãos se materializem em manifestações de repúdio contra a impostura eleitoral. A UNITA e os seus parceiros da Frente Patriótica Unida reafirmam a sua entrega na defesa do Estado democrático e de direito, no reforço das liberdades individuais, na plena representação dos angolanos, até que todos e cada um dos entes eleitorais entenda que a alternância não constitui perigo existencial para ninguém. Pelo contrário, representa uma oportunidade de introspeção e renovação dos próprios angolanos. As eleições comprovaram que a UNITA e os seus parceiros da Frente Patriótica Unida são instrumentos de luta de todos os angolanos para a sua plena dignificação. A UNITA e os parceiros da Frente Patriótica Unida conhecem profundamente a realidade prevalecente em Angola, caracterizada por uma extrema pobreza, fome persistente, altas taxas de desemprego, sobretudo ao nível da juventude, pela falta de estradas, falta de água potável, falta de energia elétrica, falta de cuidados básicos de saúde, dificuldade de acesso ao ensino de qualidade, falta de condições de trabalho para os funcionários públicos, falta de habitação condigna, enfim. Conhece o sofrimento da nossa gente, das suas dores, das suas lágrimas e dos seus sonhos. Enquanto esta triste realidade continuar, a UNITA e os parceiros da Frente Patriótica Unida, em esforço conjugado com a sociedade civil, não descansarão e tomarão a dianteira da defesa do povo angolano nas instituições ao seu alcance e, sobretudo, em todos os espaços de luta e resistência pacífica, incluindo nas ruas, através do exercício do direito à opinião, à reunião e à manifestação. Em democracia, as conquistas têm de ser cotidianas para serem permanentes. Durante os últimos dias, a UNITA e os seus parceiros da Frente Patriótica Unida levaram a cabo uma auscultação nas 18 províncias do país, através de delegações que trabalharam com os cidadãos e com os membros da sociedade civil angolana sobre os desafios imediatos que o país enfrenta. Após este diálogo franco e profundo, foi constatado que o partido-Estado, vigente no nosso país desde a independência, continua a constituir-se num entrave à construção de um verdadeiro Estado democrático e de direito. Em função dos conselhos acatados, foi aceito desenvolver um processo múltiplo de luta democrática. Foi aceita a participação nas instituições do Estado, incluindo a tomada de posse na Assembleia Nacional, e a luta de massas pela reivindicação de direitos de cidadania. A UNITA e a Frente Patriótica Unida reiteram o seu posicionamento sobre Cabinda, que constitui uma prioridade no debate das reformas que se impõem, possibilitando um estatuto digno através do diálogo franco e aberto com todas as forças vivas locais. A UNITA e a Frente Patriótica Unida lutará com todas as suas forças para que a legislatura que ora inicia seja de mais democratização e participação dos cidadãos, através de uma agenda mínima de efetiva institucionalização e funcionamento das autarquias locais, em simultâneo e em todo o território nacional. Tratamento igual e direito ao contraditório nos órgãos de comunicação social públicos. Fim da impunidade
daqueles que reiteradamente subvertem a vontade do povo expressa nas urnas. Eleição direta do Presidente da República e clarificação da separação e interdependência de poderes. Despartidarização efetiva da administração pública, dos órgãos autônomos e do Poder Judicial. Valorização de todas as culturas do rico mosaico angolano. Aumento das oportunidades de profissionalização, desporto e artes, em particular para a juventude. A UNITA e os seus parceiros da Frente Patriótica Unida reiteram os seus mais sinceros agradecimentos a todo o povo angolano pela sua participação neste ato eleitoral, em que manifestou uma clara vontade de alternância do poder. 47 anos depois, os angolanos perceberam que nada mais podem esperar deste regime, a menos que se conquiste a alternância do poder político. A UNITA e a Frente Patriótica Unida agradecem o apoio de todas as organizações da sociedade civil, que ao longo de todo este processo não pouparam esforços para que tenhamos um país digno e igual para todos. A UNITA e a Frente Patriótica Unida reconhece a capacidade demonstrada pelos angolanos de controlo de emoções face à revolta resultante da adulteração da verdade eleitoral, violando a sua vontade soberana. A UNITA e os seus parceiros apresentam o seu profundo agradecimento a todos aqueles que se sacrificaram para desempenharem convenientemente o seu papel de delegados de lista nas assembleias de voto, frente a uma máquina partidária que insiste em usar o Estado para perpetuar-se no poder. O país sabe que foi graças ao seu trabalho que a UNITA conseguiu reunir as atas síntese que constituem a prova material que expôs o roubo dos votos. A UNITA e a Frente Patriótica Unida, em homenagem e em respeito à vida, têm demonstrado serenidade e capacidade de contenção perante um regime militarizado e insensível. A UNITA e a Frente Patriótica Unida compromete-se em manter e alargar a unidade de todas as forças vivas para que juntos protagonizemos a alternância que o país tanto espera. Deus proteja e abençoe Angola e os angolanos. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, senhores jornalistas, evidentemente, segue-se um curto período de perguntas, não mais de 5. Muito obrigado. Sejam telegráficos ao questionar, ao colocar as perguntas. Obrigado. Confirma que os 90 deputados da UNITA vão tomar posse no Parlamento e que caminho vai seguir do ponto de vista contencioso nacional e internacional. Isso vai estar presente amanhã na cerimónia de investidura. Bom, temos duas perguntas e vamos respondê-las. Elas estão claramente respondidas no texto, de forma muito objetiva. Nós, por termos feito uma campanha de debate e auscultação, entendemos que deveríamos regressar a todas as províncias, para onde partiram delegações nos últimos 4 dias, e conversaram com as forças vivas da sociedade civil, de forma bastante direta, transversal, igrejas, autoridades tradicionais, movimentos cívicos, membros dos partidos políticos, e do resultado desta ampla auscultação veio a persistente indicação, com algumas contestações também, de que não deveríamos estar fora das instituições. E, acatando a esta questão e ao próprio debate interno, os deputados vão tomar posse na sexta-feira. Também foi aqui afirmado que deste debate ficou claramente verificado que o partido único no poder é um inimigo de Angola, é um inimigo do seu desenvolvimento. E todas as vias democráticas e constitucionalmente previstas devem ser utilizadas para acabar com o partido único no poder e acabar com os golpes de Estado às eleições e a legitimidade eleitoral, que é aquilo que acabou de acontecer no nosso país. Quando se participa num processo democrático, qualquer participante deve ter a capacidade de reconhecer os seus resultados e reconhecer a vitória quando não ganha, reconhecer os adversários vitoriosos. Quando os processos são ilegítimos como este, naturalmente não estejam à espera da nossa presença.
Considera que a tomada de poder do Presidente da República é ilegítima? Está mais do que expresso esta questão. Nós temos nos países um problema de legalidade e de legitimidade. Estamos perante uma legalidade auto-atribuída e uma inexistência de legitimidade. O povo diz. Conselho da República? Ficou claro que nós vamos fazer parte das instituições para que utilizemos as vias institucionais e fora delas para que possamos defender os princípios aqui partilhados de forma muito sucinta e bastante pormenorizada. Para quando é que prevêem manifestações? Para quando é que estão previstas manifestações? Já teve uma pergunta, faça um favor. Senhor Presidente, quanto à crítica que vem surgindo nos últimos dias, sobretudo nas redes sociais, de apoiantes da UNITA e da Frente Patriota que não queriam que o partido tomasse posse no Parlamento? Eu penso que todos os observadores, angolanos e não angolanos, perceberam estes dias uma divisão de posições, muita emoção, muita pressão, em posições bastante divididas. Alguns alegavam a questão da ilegitimidade, diria assim, do assalto ao poder, também a caracterização das alterações às leis feitas durante o ano passado. Ficou muito claro que o regime preparou minuciosamente as circunstâncias de um assalto ao poder. E nessas circunstâncias foi visível exatamente esta divisão. A auscultação abrangente foi maioritariamente no sentido de que devíamos controlar emoções, puxar pela razão, esperar que o regime entenda, inclusive, o sentido de punição de que foi alvo, de forma muito clara, e perceba que tem que proceder reformas. Reformas que nós todos vamos claramente defender e insistir. E, portanto, temos percepção de que não há absolutos consensos. Em relação à sua pergunta, penso que está absolutamente respondida a questão. Quando a senhora do partido, o que os angolanos podem esperar da UNITA? O texto foi bem claro, muito profundo e abrangente. Os seus jornalistas vão ter o texto na mão. Nós vamos privilegiar as reformas que nos possam trazer um país capaz de abraçar o desenvolvimento, o Estado de Direito democrático, liberdades plenas e a possibilidade de podermos ter, neste contexto, uma economia que tenha condições de se desenvolver. Com o Estado partidário, está mais do que visto que estes objetivos não são alcançáveis. Nesta altura, a nível da sociedade, inevitavelmente, um debate muito forte sobre as regalias consideradas por muitos excessivas que têm os deputados, um bocado a questão moral e sobre qual é realmente o papel do deputado e por que os deputados devem ter tantas regalias num país como o nosso, de tanta desigualdade. A UNITA tem algum plano para garantir que os seus deputados não façam parte do banquete excessivo dos carros, e o senhor com certeza que tem noção de que é uma menção muito, muito constante no debate público, os Lexus e as benesses excessivas. Há alguma, por parte da UNITA, algum projeto no sentido de se excluir desse banquete? Eu gostaria que a sua pergunta não desviasse do foco desta conferência, de forma muito objetiva, pelo que esta é uma matéria para discutir no âmbito da Assembleia Nacional. Naturalmente que os deputados vão procurar defender a ética e muito em particular depois de uma campanha que nos mostrou de forma substantiva que somos um país de completa exclusão, de miséria extrema, de pobreza extrema, de desemprego e de desespero, particularmente da maior parte da sua juventude. Assim sendo, os deputados devem estar sensíveis a esta realidade. A todo o resto, vamos concentrar o foco desta matéria que nos trouxe até aqui hoje. Muito obrigado aos seus jornalistas. Penso que fomos bastante claros e uma boa tarde a todos. Há um comunicado que foi feito claro sobre essa matéria, que os seus jornalistas de certeza absoluta receberam, e que o texto reafirma as vias democráticas e constitucionais são todas a serem utilizadas. Muito obrigado. Não vai dar. Vai dar? Não chegou ainda? Não. Mas vai chegar. Programa de trabalho. Vai chegar. O comunicado tem data. A manifestação está convocada para dia 24 de setembro. Penso que sabem, não? Não recebi ainda. Obrigada.